todos, esse vídeo traz os resultados acumulados até o segundo trimestre ou primeiro semestre de 2022 do novo plano. O plano da Fundação, que hoje já é o maior em número de participantes. Nós vamos abordar aqui o desempenho, o cenário e algumas estratégias adotadas no período. Nesse formato que a gente tem adotado desde a última apresentação de resultados, nós temos vídeos separados com informações específicas de cada plano de benefício. Mas você pode assistir aos vídeos dessa playlist e conhecer também os resultados consolidados, ou seja, de todos os planos da Fundação no segundo trimestre deste ano de 2022. O seu comentário, as suas críticas, as suas sugestões são muito importantes para a gente melhorar a cada dia. E vamos lá! A gente traz como síntese dos números, especificamente do novo plano, a gente traz as informações com relação ao que a gente tem de rentabilidade no período. O novo plano, a gente tem o que a gente chama de duas submassas. As contas individuais de cada um dos participantes ainda em atividade e nós temos então um fundo mútuo onde estão os recursos para garantir os benefícios já concedidos. Então a gente chama de novo plano CD nessa fase de capitalização e a gente chama internamente de novo plano BD essa fase de gozo de benefício, usufruto de benefício. Então a gente tem uma rentabilidade acumulada no período de 5,42% no novo plano. O benefício médio, ou seja, aquilo que a gente já vem pagando neste plano de benefício, o valor médio foi de R$ 1.653, pouco mais de R$ 1.653 por pessoa. É um benefício médio que leva em consideração que nós ainda temos poucos aposentados comparando com o universo de pessoas desse plano. A gente tem quase 80 mil ativos nesse plano, pouco mais de 8 mil aposentados e um pouco mais de 1.700 pensionistas ou 1.700 pensionistas dentro do novo plano. Então ele ainda é um plano que não alcançou um nível de maturidade, é um plano que foi instituído em 2006 e que a gente tem ainda esse cenário. Os recursos garantidores do plano já se elevam, já alcançando um montante próximo de 26 bilhões de reais nesta posição de 30 de junho de 2022. É um patrimônio já considerável, já coloca este plano como um dos maiores planos do sistema de previdência complementar fechado do país. Ele traz essa evolução de mais de 73% desde 2018, ou seja, nos últimos 4 anos a gente vê uma evolução dos recursos garantidores do plano num patamar bem considerável, ele já alcança, como eu disse, 26 bilhões de reais na posição 30 de junho. Aqui a gente traz uma separação que a gente vai compreender melhor quando entrarmos nos resultados de investimento em cada classe de investimento, dessa segregação que eu mencionei, da parcela dos ativos, ou seja, das contas individuais de cada um dos participantes, que tem lá um valor e cota, e da parcela dos recursos que são voltados a garantir as aposentadorias e pensões já concedidas. Então a gente tem uma rentabilidade nessa parte do pessoal que está em atividade, de próximo de 5%, 4,99% mais precisamente, enquanto que no grupo de recursos voltados para os benefícios já concedidos, a gente tem uma rentabilidade de 8,68%. Esta rentabilidade de 8,68%, vocês vão compreender quando o diretor Samuel trouxer a especificação de cada resultado, que ela é muito voltada em razão da composição da carteira de investimentos. Aqui a gente já tem benefícios concedidos, então a gente tem uma carteira de renda fixa, de títulos públicos muito forte em termos de patrimônio. No outro, a gente tem um momento em que teve uma oscilação de renda variável e também um ajuste, vamos chamar assim, para a marcação a mercado dos nossos títulos públicos. No período, a meta atuarial foi de quase 8%, 7,96%, e o CDI do período de pouco mais de 5,4%. São dois referenciais que a gente gosta de trazer nas apresentações para uma melhor compreensão do desempenho dos planos de benefício. Abrindo por classes de investimento, vocês vão perceber um pouco do que eu mencionei sobre a diferença entre as carteiras de investimento desses planos. Quando a gente olha o novo plano BD, que a gente fala, que é a parcela dos aposentados e pensionistas, a gente tem uma rentabilidade basicamente em renda fixa, 8,67%, e operações com participantes. A gente não tem alocação em renda variável, a gente não tem alocação
em FIPs, a gente não tem investimentos imobiliários voltados para este grupo. Então você conseguimos ter neste período uma rentabilidade que superou a meta atuarial. Quando a gente olha no grupo dos participantes, ou seja, das pessoas que ainda têm atividade, existe um tempo maior para a capitalização, um maior apetite a risco, digamos assim. Então a carteira considera renda variável e essa renda variável no período acabou trazendo uma rentabilidade negativa. Vocês virão na apresentação ainda o resultado de renda variável especificamente deste plano, quando a gente vai demonstrar o que teve de resultado e quais fatores contribuíram para o resultado. Então a gente tem esta composição com a abertura de classes de investimento. Quando a gente olha este cenário, a gente vê que a soma do plano de benefícios, somando as duas parcelas, parte em atividade com a parte dos benefícios já concedidos, o plano ele permanece numa situação patrimonial, digamos, confortável, com um superávit aqui, um equilíbrio técnico ajustado positivo, ou seja, o plano não tem nenhum indicativo de qualquer tipo de necessidade de aporte extraordinário de recursos. A gente tem aí um valor de mais de 387 milhões de reais dentro deste plano de benefício. Agora nós vamos falar um pouquinho da carteira de investimentos da FUNCEF, né, do novo plano, principalmente. Trazer um pouquinho de por que se materializaram esses resultados, quais foram os movimentos de carteira que a gente fez e esclarecer algumas das principais dúvidas dos participantes. Começar com a massa CD, que é a massa de quem está em fase de contribuição. Na massa CD, a gente já previa que o ano de 2022 poderia ser um ano um pouco mais volátil em termos de renda variável. Então a gente reduz a exposição de renda variável, ela sai de 32% da carteira para 19% da carteira, comparando o fechamento do segundo TRI de 2021 com o fechamento do segundo TRI de 2022, e aumenta significativamente a parcela de renda fixa, né? Tanto título público quanto crédito, a gente leva para 74% da carteira. Isso é muito importante para dar uma estabilidade maior nesses resultados, nesses momentos de forte oscilação de bolsa. Para a massa BD, para quem já está em benefício, e a gente não precisa buscar resultados muito acima do atuarial, a gente tem mantido a estratégia de concentrar a carteira só em título público. Aqui em renda fixa, a gente tem essa carteira marcada na curva, o que reduz ainda mais a volatilidade. Eu vou falar um pouquinho da volatilidade de marcação a mercado mais para frente, mas essa carteira é uma carteira que a gente pode manter marcado na curva. É a carteira que está pagando benefício e é a carteira que vem conseguindo cumpriu o ano passado, cumpriu no primeiro semestre desse ano, a meta atuarial. Aqui o único cuidado que a gente tem é em casar a carteira desses títulos públicos com a necessidade de pagamento dos benefícios. Então a gente faz um casamento da duration do passivo com ativo. É a única preocupação que tem aqui, está bem casado, o resultado está em linha com o atuarial. Trazendo os principais movimentos, né, os destaques da movimentação de carteira, a gente aumenta, como eu falei, a parcela de renda fixa. O cenário é muito positivo para a renda fixa, a gente está conseguindo comprar títulos com taxa extremamente atrativa. Então, além de trazer um bom resultado no curto prazo, também isso nos ajuda a garantir um resultado, a trazer um bom resultado em períodos futuros. Renda variável, a gente viu uma pressão muito forte, focada no mês de junho. Então a gente conseguiu sair um pouquinho, realizar um pouco o ganho de renda variável, considerando o resultado do primeiro trimestre. Então a gente vende bastante renda variável no final do primeiro trimestre. E a renda variável que fica, ela tem uma forte oscilação, cai bastante em junho, o que trouxe esse resultado final ruim para a massa CD, que é que tem renda variável hoje. Então, nossa movimentação basicamente foi a redução de renda variável, aumento de renda fixa. A gente vê que, já dando continuidade, né, pensando que a gente já está falando aqui em agosto, essa renda variável ela se recupera já em julho e agosto de 2022. E para os planos BD, como eu falei, a massa que está em benefício, nosso foco foi manter a estratégia de comprar título público num patamar que tem garantido, aí, tem entregue a meta atuarial.
A gente fez um apanhado, em vez de trazer uma dúvida específica de participante, fez um apanhado de algumas dúvidas e as principais, né? Considerando a cota que fechou para o plano CD no final de junho, todas as perguntas foram muito focadas em por que esse resultado, por que a nossa carteira deu menos que o CDI. Então a gente trouxe essa visão para tentar explicar um pouquinho para o participante qual que é a nossa visão de carteira. O primeiro ponto que a gente tem que entender, quando a gente fala de resultado e de estratégia de investimento da FUNCEF, é que a nossa política de investimento ela já mira uma carteira para 5 anos. Então é óbvio que a gente quer sempre entregar um bom trimestre, mas mais importante do que entregar um bom trimestre é ter uma carteira alocada de uma forma que eu consiga ter um resultado significativamente superior à inflação e ao DI quando eu olho um horizonte de 5 anos. Então a primeira análise a gente tem que fazer quando eu faço uma análise retrospectiva dos últimos 5 anos, eu tenho um resultado bom? Sim, eu tenho um resultado muito melhor do que se eu tivesse simplesmente deixado a carteira em CDI ou se eu tivesse simplesmente deixado em poupança, como a gente recebeu sugestões de alguns participantes, ou mesmo do que o IPCA acumulado, do que a inflação acumulada. E a gente olha essa carteira também para os próximos 5, para os próximos 10, para os próximos 15, de forma que a performance de longo prazo da carteira seja uma performance significativamente superior a esses índices. Isso significa que a gente precisa tomar algumas decisões difíceis às vezes, e uma delas é que todos os nossos títulos, desde outubro de 2021, nossos títulos públicos são marcados a mercado e não mais na curva como eram antigamente. Eu trouxe aqui um gráfico de um título, a gente escolheu um título intermediário, não é o título mais longo nem o título mais curto que a gente comprou para a carteira, é a NTNB 2040, quem está acostumado com Tesouro Direto seria o Tesouro IPCA 2040. Então ele paga inflação, né, IPCA, mais uma taxa de juros. A gente conseguiu comprar esse título estava sendo vendido no início de 2022 a 5,39, ou seja, inflação ao ano mais 5,39, uma taxa que a gente considera positiva. Quando a gente olha assim, 18 anos para frente, é uma taxa que vale a pena a gente ter na nossa carteira. E se esse título tivesse evoluído de acordo com a curva de taxa dele, aquela taxa que nós contratamos, então se ele tivesse rendido exatamente inflação mais 5,39 proporcional, né, no ano até a metade do ano, nós teríamos tido uma rentabilidade de 8,34 nesse período, que é essa curva laranja, muito superior ao CDI do período, que foi em 5,92. Só que cada vez que a taxa esperada para esse título sobe, o valor de face do título cai. Esse é o efeito da marcação a mercado. Então, como esse título ele encerra o primeiro semestre com uma taxa esperada de 5,94, ou seja, superior ao 5,39, eu tenho uma pressão de marcação a mercado, que é essa curva azul, vejam que ela é bem mais volátil que a curva laranja, que traz o retorno deste título acumulado no ano para o final do primeiro semestre em 2,26, muito abaixo do CDI. Lá em 2040, quando o título vence, essa curva azul ela se encontra com a laranja, né? Ela vai sofrendo fortes oscilações ao longo do período e ela encontra com a laranja, podendo inclusive ultrapassar a linha laranja em alguns momentos. Quando a taxa esperada para esse título for inferior a 5,39, se a gente lembrar, no ano passado a gente tinha uma taxa esperada para alguns desses títulos de 4,35, 4,40, quando essa taxa ultrapassar, baixar do 5,39, a linha azul ultrapassa a linha laranja, mas necessariamente no final do período elas se encontram. Então deixar de contratar esse título, que é um título bom para a carteira, por conta do efeito da marcação a mercado no curto prazo, não teria sido, no nosso ponto de vista, uma decisão acertada, por isso que a gente reforçou a posição em títulos públicos, mesmo sabendo que nesse momento eles iriam agregar um pouco mais de volatilidade dado a esse cenário de taxas que a gente está vivendo. Mesma questão a nossa visão de renda variável. Quando eu pego como se comportou o Ibovespa nesse ano, o que eu vejo? Eu vejo um final do primeiro trimestre muito positivo, né? A bolsa subiu, chegou a bater os 120, sai dos 104 aí da virada do ano, chega a bater os 120,
Neste momento de primeiro trimestre, a gente até falou no primeiro vídeo, a gente aproveitou para realizar lucro, ou seja, para vender um pouco da nossa posição em ações e levar para a renda fixa que estava extremamente atrativo, mas depois disso a gente não vê novas janelas, a gente vê uma queda na renda variável, chegando o Ibovespa a fechar junho em 5,99, 6% negativo, né? Neste mesmo período, a parte da gestão FUNCEF das ações líquidas fechou em menos 13,90 e a gente vê logo depois dessa virada de junho uma recuperação. Realmente a bolsa estava muito descontado, a gente via isso nas nossas análises, não era o momento de sair em junho, a gente recebe muita reclamação de participante, deveria ter saído em junho. Não, junho não era o mês de sair, era o mês de esperar a recuperação. E 24/8, esse menos 6 vira mais 7,70, então tem uma alta significativa e em bolsa. A nossa gestão, nesse caso, foi ultrapassada pelo Ibovespa. Por quê? Porque nós ainda temos uma posição relevante em Vale, né? E Vale ainda não se recuperou da mesma forma, ela continua negativa, ainda não se recuperou da mesma forma que o índice, mas é uma empresa boa, a gente continua com a nossa posição nela, continua vendo bons fundamentos na companhia. Então essa é a análise que a gente tem que fazer. Se no longo prazo vale a pena a gente manter algumas posições, quando a gente olha um cenário de longo prazo, se nossa posição em bolsa faz sentido, não faz sentido. Então a gente viu o ano passado e no primeiro trimestre que era bom a gente reduzir um pouco o posicionamento em renda variável, realizar um pouco e levar para a renda fixa, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê desconto na bolsa, ou seja, ainda potencial para ela continuar crescendo. E uma questão que vem muito forte, né, dos participantes, porque no último vídeo a gente falou de perfis de investimento, a gente entende que a nossa carteira está bem setada para o longo prazo. No entanto, existem pessoas que têm um perfil mais conservador, que apesar do longo prazo ser bom a gente ter essa posição em renda variável e essa oscilação, são pessoas que preferem não ter oscilação no curto prazo. E isso é uma coisa que o mercado bancário em geral resolve com o perfil de investimento, né? Colocar investimentos adequados de acordo com o perfil. Os perfis de investimento ainda estão em análise na FUNCEF, precisa fazer toda uma análise, quais são as etapas que a gente precisa mudar em termos de sistema, de regulamento. Ainda não foi levado para a deliberação da diretoria executiva nem pelo Conselho Deliberativo, mas a gente já tem alguns sinais do que a gente vai precisar fazer antes de realmente colocar os perfis de investimento no ar. E uma das questões que a gente vai precisar fazer é fazer uma educação em investimentos para o participante. Por quê? Porque quando a gente realizou o benchmark com algumas entidades, a gente percebeu que existem alguns riscos no perfil, e um dos riscos que eu vou relatar agora é algo que aconteceu de fato numa entidade e que pode se concretizar numa perda significativa de valor para o participante se isso ocorrer, por isso que a gente precisa fazer esse education. O que aconteceu? Isso aqui é um gráfico de Bovespa 19 e 20 e também um gráfico do DI, a linha azul é o CDI 19 e 20. Essa fundação tinha um número significativo de pessoas em perfil mais conservador, então pessoas que dizem assim, eu não quero volatilidade na minha carteira, mesmo que isso possa no longo prazo representar ganhos, e em alguns momentos ganhos significativos. Só que acontece que o CDI acumulado 2019 fecha 5,96 e o Ibovespa acumulado 2019 fecha em 31,5% positivo, ou seja, aqueles colegas que tinham o perfil mais agressivo, uma parcela maior de bolsa, tiveram uma rentabilidade muito maior do que quem estava puramente no CDI. E como algumas pessoas fazem muito análise do resultado passado para tomar decisão futuro, que não é correto, acabou que no final de 2019 uma série de pessoas que estavam no perfil conservador migraram para o perfil mais agressivo nessa entidade. E o que acontece na sequência? Esse Ibovespa, que tinha rendido 31% em 2019, ele cai significativamente por conta de um evento totalmente inesperado no início de 20, que é a Covid. E essa entidade começou a receber uma pressão muito forte em abril de 20 para
que esses colegas que migraram para o perfil agressivo voltassem para o perfil conservador, ou seja, realizassem essa perda de bolsa no final de abril, o que não era saudável. Então essa entidade até tomou a decisão de fechar a migração de perfis nesse período. Foi uma decisão que no momento foi muito debatida e foi muito impopular entre esses participantes, mas que se mostrou extremamente acertada. Por quê? Porque esse Ibovespa que tinha caído, ele mostrou capacidade de recuperação e se recuperou até o final de 2020. Então, esse talvez seja o nosso maior receio em relação aos perfis, e independente de implantar os perfis ou não, nos leva a tomar uma decisão de que a gente precisa realmente fazer um trabalho muito forte de educação de investimento, né? Não só educação financeira, mas educação de investimento com o participante, para que ele entenda que carteira de longo prazo é carteira de longo prazo, decisão sobre perfil de investimento ou decisão de carteira de fundo de pensão é uma decisão olhando um horizonte de prazo maior do que só o trimestre ou mesmo só o ano. Terminamos aqui a apresentação dos resultados do novo plano no segundo trimestre de 2022. Temos ainda outros vídeos nessa playlist que trazem os resultados consolidados da Fundação e dos outros planos de benefícios administrados. Se você gostou desse novo formato de vídeo ou quiser fazer alguma sugestão, deixa pra gente aí o seu comentário. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.